Hoje nós vamos aprender a dockerizar uma aplicação do zero. A gente vai construir uma aplicação em Express bem simples, bem rápida, talvez ali conectando com um banco de dados. Uma coisa bem tranquila, uma ou duas rotas, só para a gente poder ter um exemplo um pouco mais real. E dessa forma a gente vai conseguir dockerizar a nossa aplicação, criar uma imagem Docker a partir da nossa aplicação para a gente poder subir ela em qualquer ambiente de cloud. Então eu não vou te ensinar como instalar o Docker, isso aí você tem centenas de vídeos aí pela internet, até porque muda a instalação para cada sistema operacional, mas para dockerizar uma aplicação, isso serve para todo mundo. Meu nome é Agostinho e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. A ideia desse vídeo, então, é a gente construir aqui uma aplicaçãozinha com Express bem do zero, bem tranquila, e aí a gente vai conseguir aqui utilizar o Docker para poder, né, criar uma imagem ali dela, rodar ela dentro do Docker, né, a gente vai com certeza criar uma versão de produção, né, a gente não vai rodar a versão de desenvolvimento no Docker, a gente vai gerar uma imagem de produção para a nossa aplicação. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui então com o meu projeto. Deixa eu chamar ele de Docker Express, beleza? E aí eu vou entrar aqui dentro do Docker Express que eu acabei de criar. E aqui a gente já pode começar com algumas coisas, olha só. Eu vou instalar aqui, na real eu vou dar um npm init -y para inicializar aqui o nosso repositório com o npm. E aqui eu vou instalar o seguinte, eu vou instalar o Express, que a gente precisa do Express, né? Eu vou instalar aqui também deixa eu pensar aqui, o TypeScript, então vou dar um npm install TypeScript, então na verdade é TypeScript -d, e além do TypeScript eu vou instalar o TSX já também, como dependência de desenvolvimento. Beleza, eu vou instalar o Express aqui pra gente, e também vou instalar os tipos do Express, que a gente sempre precisa usar ele, né? Então, @types/express. Opa, como dependência de desenvolvimento, né? Quase que eu instalei como dependência de produção. Beleza, vou abrir o meu VS Códigos aqui. Vamos ver ele. Show de bola. Vou dar um zoomzinho aqui. Beleza, a gente tem o nosso package JSON aqui, que a gente já pode configurar. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar uma pasta chamada src, né? E aqui eu vou criar o server.js, tá bom? Aqui no server.js, na verdade .ts, que a gente vai usar TypeScript aqui, eu vou deixar assim por enquanto, mas aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, vou falar que a nossa aplicação começa no server.ts, tá? E aí a gente pode até criar um scriptzinho aqui. Cadê os scripts? Tem algum script aqui, ó. Um script de dev aqui pra gente. Vamos ver aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o tsx, --watch, que aí ele vai pegar o nosso arquivo main. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou dar um import no Express. E aí, na verdade, antes de tudo aqui também, eu vou inicializar o TypeScript, tá? Então, npx tsc --init. Pronto. Agora, nosso tsconfig aqui já começou. Eu vou também limpar esse cara. Então, deixa eu selecionar todo mundo com Ctrl Shift L, Shift Ind para selecionar até o final. Beleza, mesma coisa aqui. Ctrl Shift L, Shift Ind para ir até o final. Vou salvar aqui. Beleza. E agora a gente pode sair utilizando aqui o nosso Express. Então, vou criar um app aqui, que é o Express. Beleza. Outra coisa também que eu já vou fazer é utilizar um app.use JSON, aqui para a gente poder utilizar o JSON na nossa aplicação. E ele vem lá de dentro do Express, né? Então ele importou aqui para a gente. É um middleware, né? Para poder utilizar o JSON. E aí a gente pode dar aqui embaixo um app.listen. E aí a gente passa qual porta a gente vai querer. Vou colocar na porta 3000. E aí a gente pode até dar um console.log aqui. Apps running at port 3000. 3 pontinhos aqui. E a gente pode até colocar um emojizinho aqui de foguete. Beleza? Beleza, estou fazendo bem rápido aqui, tá, pessoal? Até porque o Express não é o nosso foco, tá? O nosso foco é gerar, né, de fato, uma versão de produção aqui, uma build de produção da nossa aplicação em Express, né? Então, se você
não sabe muito sobre Express, tem vídeo no canal aqui sobre Fastify, Nest, enfim, né, a gente tem vídeo sobre criando aplicações com esses caras, mas aqui o foco é utilizar o Docker. Então eu vou fazer umas rotas aqui bem rápido para a gente poder, né, partir para dockerização da nossa aplicação. Então, para a gente testar aqui, eu vou rodar um npm run dev aqui, beleza, nossa aplicação já está rodando aqui na porta 3000. Beleza, então a gente pode começar a criar as nossas rotas aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou simplesmente criar aqui, ó, um arquivo chamado controller.ts e eu vou exportar aqui uma classe chamada controller, para facilitar a nossa vida aqui, né? Então, a nossa classe controller, ela vai fazer o seguinte, ela vai ter aqui, ó, um users, na verdade, então vai ser um private users, né? Por enquanto a gente coloca aqui, né, que ele vai ser o seguinte, ó, vou até criar aqui uma interface para a gente tipar isso. Então a gente vai ter uns usuários aqui, né? Vamos supor que a gente está fazendo um cadastro de usuários, e aí ele vai ter o seguinte, a gente vai ter um ID, que é string, beleza? Ele vai ter aqui um name, que também é uma string. O ID aqui ele é opcional. Ele vai ter o age, que é um number. E a gente pode colocar aqui, o que mais? Name, age e country, né? Um país aqui. O country também vai ser uma string, beleza? E agora a gente pode falar aqui que esse cara, ele é um array de usuários. Então ele é users, ele é um array de usuários, beleza? Dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui, então, nossos métodos do controle. Então a gente pode dar um index aqui, por exemplo, para listar todos os usuários. Então, ó, a gente vai ter um index que ele vai ser o seguinte, basicamente vai dar um returning this.users, tá bom? E, além disso, nesse caso aqui ele começa com um array vazio. E, além disso, a gente pode ter aqui um create, né? Que ele vai fazer o seguinte, ele vai receber aqui, então, um user, né? Ele vai receber um user aqui, inclusive sem o ID, então a gente pode fazer o seguinte, ó, o user aqui que ele vai receber é sem um ID. Então, a gente coloca aqui o ID dele. A gente pode colocar, inclusive, um omit, na verdade, que a gente vai receber um user, né, da nossa interface, só que sem o ID dele. Então, a gente pode colocar assim, ó. Então, o TypeScript vai omitir a propriedade ID lá de dentro. Então, aqui, ó, a gente pode ver que o user, quando a gente utilizar aqui, ó, ele não traz o ID, tá bom? Então, ó, se eu der um autocomplete aqui, ele não traz o ID. Beleza? Então, já criamos esses caras. E aí, para criar o usuário, a gente basicamente faz o seguinte. Vira aqui e dá um this.users. .push, na real a gente tem que criar um user, na verdade. Então, const create user vai ser o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que passar um ID para ele, né? Então, vai ser, como ele é uma string, a gente vai usar um construtor de string aqui, e a gente vai usar o this.users.length, para a gente pegar o tamanho dele atual e acrescentar mais um, para a gente fazer um ID incremental por enquanto. Além disso, a gente passa todo o resto do usuário aqui que a gente passou para o nosso create, beleza? Dessa forma, a gente consegue agora dar um this.users.push lá no create user. E agora a gente pode simplesmente vir aqui e dar um return mas no create user. Só para a gente ter um retornozinho aqui. Show de bola? E agora a gente pode simplesmente vir aqui e configurar as nossas rotas. Então, a gente pode dar um app.get. Na real, a gente precisa instanciar a nossa classe de controller aqui primeiro. Então, eu vou pegar aqui, ó, const controller é igual a new controller, que a gente busca lá da nossa classe controller. E agora a gente pode dar um app.get na rota barra, e aí a gente traz um controller.index, beleza? E o app.post na rota barra também, a gente traz o controller.create, beleza? Só que agora, aqui, a gente precisa trazer a requisição e a resposta, né? Então, na verdade, aqui a gente precisa ainda melhorar um pouco isso daqui. Ou daqui, ou aqui, né? Vamos usar aqui, que esse aqui é um controller, então a gente precisa fazer o seguinte, ó, a gente pode trazer o request aqui, que é o express, que é um request que vem lá do express, na verdade, né? Trazer lá já a importação, e o response, mesma coisa, que vem lá dentro do express. Vou copiar eles aqui para baixo também, beleza? Só que agora a gente faz o seguinte, ó, esse user aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, vou dar um const user, vamos até chamar de user data, e esse cara aqui, vamos colocar o user data, e esse cara aqui a gente renomeia para user mesmo. Beleza? E o user data, a gente pode colocar o seguinte, ó, que ele vai ser igual request.body. E aí a gente pode falar que ele é um omit user, só que aí a gente vai omitir o ID, beleza? Agora ele está aqui
ele é um user data, beleza. Então ele recebe aqui o user, a gente pode falar que ele é um user, né? A gente deixar tudo tipadinho aqui, tudo bonitinho. E nos returns aqui, a gente pode fazer o seguinte agora, a gente dá um response.status, aqui vai ser um status 200.json, e aí a gente passa aqui, né, o this.users. E agora, aqui a gente dá um return response.status 201, que é de created.json, e a gente passa aqui o user que a gente acabou de criar, tá bom? E dessa forma, agora a gente tem tudo bonitinho aqui, tá tudo registrado, tem o controller, nossa aplicação está rodando. Vamos testar isso daqui. Vou abrir aqui o meu HTTPy para a gente testar esse cara aqui. Vamos ver aqui, tá abrindo aqui o nosso HTTPy. Isso aqui é uma collection que eu estava usando em outro vídeo. Vamos colocar aqui o YouTube. Vamos testar esse cara aqui. Beleza, vou criar um draft novo aqui, só para a gente testar. Então, http, localhost na porta 3000. E agora a gente pode só mandar um get aqui. Se ele vai funcionar. Eita, não funcionou. Cannot reach properties undefined users. Ah, entendi. Tudo bem. Vamos lá. A gente tem um probleminha aqui que é o seguinte. O Express ele perde quando a gente usa a sintaxe de função. Ele se perde o this. Então o que a gente precisa fazer? Aqui ao invés de usar funções, dessa forma a gente faz de uma forma como se fosse propriedades, né? Desse jeito aqui, ó. Igual quando a gente usa a sintaxe de arrow function. E aí ele não vai se perder, né? Não vai perder o this aqui, ó. Tá bom? Vamos testar dessa forma aqui. Vou mandar aí. Funcionou. Beleza. Agora para criar, eu vou duplicar isso daqui. Vou trocar para post. E a gente precisa mandar algumas informações, né? Então, vou trocar aqui, ó, para o body. A gente vai usar o... Cadê? Text. E vai ser um JSON. Beleza, eu preciso mandar aqui algumas coisas. A primeira coisa vai ser o name. Pessoal, não vou preocupar com validação nesse primeiro momento, tá? A idade eu vou colocar aqui 28 e vou colocar aqui também o country, né? Que é o Brasil. Brasil. Vou mandar isso daqui, retornou para mim aqui. Agora, se eu listar, beleza, está funcionando, só que se eu salvar a nossa aplicação, ele vai resetar, né? Ó, vou salvar aqui, ó, vai resetar. Se eu tentar listar de novo, opa, não, porque não teve nenhuma alteração, né? Aí resetou, beleza, e aí, né? Show de bola. Então, a gente está salvando tudo em memória, é por isso que não está salvando. Agora, a gente pode fazer é conectar isso aqui num banco de dados para ter um exemplo um pouco mais real. Para fazer toda a nossa parte de banco de dados, eu vou utilizar um cara chamado Kinex. O Kinex ele é um Query Builder. Não vou usar um ORM, é muito simples aqui para a gente utilizar um ORM, né? Mas eu vou utilizar o Kinex, né? Então o Kinex ele é um cara que a gente pode utilizar aí com o TypeScript, né? Também ele aceita, né? Isso tudo. Mas basicamente ele é um Query Builder, conecta no banco de dados, consegue fazer migration, né? Consegue fazer bastante coisa aí, tá bom? Então vamos usar ele para facilitar a nossa vida, tá bom? Então o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou criar um arquivo. Não vou instalar ele, na verdade, né? Então, vou instalar o Kinex. Vou vir aqui, npm install Kinex. E, além disso, eu vou usar o Postgres. Então, eu vou instalar também o conector do Postgres, que ele pede aqui para a gente instalar, tá bom? Então, ó, o conector do Postgres é o que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Beleza, instalou aqui para mim já o Kinex. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar aqui um Kinex file.ts. Por que eu criei esse arquivo? Kinex file, ele basicamente, a gente tem duas configurações aqui com o Kinex. O primeiro é para a gente poder utilizar ele para fazer as nossas... Para a nossa aplicação fazer o build, fazer tudo ali, né? Para fazer as migrations e tudo mais, né? Então, o Kinex file, ele é para a gente poder conseguir fazer isso, tá? Então, a primeira coisa, eu vou importar aqui, né? Na real, eu vou exportar, né? Vou dar um const config aqui, e aí eu vou importar lá de dentro do Kinex a tipagem dele de configuração. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um client. Nosso client é o Postgres, tá? Então, Postgres, que a gente vai conectar, né? Postgres SQL, pronto. E a connection vai ser uma string. Então, eu vou passar aqui uma string, né, de conexão. Mas a gente precisa de um
banco para poder conectar, né? A gente não tem nenhum banco aqui rodando. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ter que criar um banco aqui, então. Vou rodar aqui um docker run, --name, para a gente poder criar o nosso banco aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai colocar aqui o nome, vou colocar Postgres. Pode ser qualquer coisa, pode ser... eu vou até utilizar um aqui que eu já estava usando antes. Vou colocar aqui, que eu usei lá no Lit Home. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando um Postgres, vou chamar de Express Docker, para a gente saber que é esse aqui que a gente está fazendo. Ó, porta 5432, 5432. Troquei o usuário aqui, então uso a flag -e aqui para poder colocar o Postgres underline user, né? E passar um usuário Docker. Mesma coisa para o password. Então, para cada variável de ambiente, a gente usa o -e. E depois, -d e -t, né? O nome da imagem, que é o Postgres que a gente vai utilizar, tá bom? Vou rodar isso daqui. Beleza, já criou aqui para mim o Express Docker aqui. A gente vai conseguir já conectar nele. Então, para eu criar a minha string de conexão aqui, então eu vou colocar Postgres, //docker, /docker, @localhost, 5432, e o nome do banco de dados que a gente vai querer utilizar. Que no caso, eu vou colocar Express Docker. Beleza? Show de bola. E a única coisa que eu vou configurar aqui são as migrations, a tabela de migrations, né? Então, eu vou passar aqui o nome da tabela. Ela vai se chamar Kinex_migrations. Beleza? E aí, o directory aqui, que é onde está as nossas migrations, né? Eu vou colocar aqui, eu vou usar o path lá do Node. Então, eu vou importar aqui, ó, import path from node path. Beleza? Para a gente poder utilizar ele aqui. Então, ó, vai ser path.join. E aí a gente vai botar aqui um _dear name, né, para ele pegar a partir daqui. A gente vai entrar na pasta source. A gente vai entrar na pasta database. E aí a gente vai entrar na pasta migrations. Beleza? Dessa forma, nossas migrations aqui vão ser criadas bonitinho. E aí a gente dá um export default aqui no config. Show de bola? Agora a gente pode começar a criar as nossas migrations. Vamos criar a nossa tabela aqui. Para isso, a gente pode até utilizar a CLI aqui direto do Kinex. Então, a gente pode dar um npx Kinex. A gente pode dar um migrate make. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver aqui. K. Migrations. Kinex. init. -x, beleza? Aqui, ó. Kinex migrate make, o nome da migration, a gente pode usar com TypeScript também. Então, vamos lá, ó. Migrate make, então, create users table, beleza? E aí, -x, é isso? -x ts. Vamos ver. Ele reclamou aqui de alguma coisa. Deixa eu ver. Fetch load statement outside. Import from Kinex. Cannot use import statement outside. A module. Ah, tá. Deu um probleminha aqui, deixa eu ver. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um type module aqui, que aí ele vai se achar melhor. Então, tsnode. Ah, tá, ele depende do tsnode para isso funcionar também. Então, vamos instalar aqui um tsnode como dependência de desenvolvimento, tá? Assim ele consegue se achar aqui com o TypeScript. O que é agora que você está reclamando? Aqui eu ramelei mesmo. Na verdade, é só a gente colocou o type module aqui, né? Aqui a gente colocou o type module, mas não precisa quando a gente está utilizando aqui o tsnode, tá? Agora ele vai conseguir se achar. Então, se a gente vier aqui, ó, agora, e rodar nosso comandinho aqui, ó. Então, npx kinex migrate --make create users table -x_ts. Ele vai criar para a gente aqui a migration. Então, olha só. Ele cria aqui dentro da pasta que a gente colocou lá, né, que a gente configurou. E aí, para a gente fazer as nossas migrations, é uma coisa bem simples. Basicamente, vai ser o seguinte. A gente vai dar um return aqui no kinex.schema.createTable. Né? E agora a gente pode criar aqui uma tabela chamada users. Beleza? E aí, aqui a gente passa um callback, onde a gente consegue recuperar a table. E agora a gente faz o seguinte, ó, table.uid. A gente coloca aqui que a gente vai usar o id, né, uma coluna chamada id, que vai ser do tipo uid. A gente pode colocar primary, default to. Aí aqui o default a gente faz o seguinte, ó, a gente dá um kinex.fn
o UID, porque dessa forma ele coloca esse valor como default lá pra gente na tabela, tá bom? Então, table.string para a gente criar o nosso name aqui. Nosso name, a gente pode colocar aqui que ele vai ter no máximo 255 aqui também, ó, e um not nullable, para ser obrigatório. E a gente pode criar um table.integer aqui, que vai ser o nosso age, né, que vai ser a nossa idade, not nullable. E por último aqui a gente cria, deixa eu pensar, falta o country, né? Então a gente precisa de uma string, vai ser do tipo country, o tipo não, vai ter o nome country, beleza? A gente dá aqui também um 255 e um not nullable. Not nullable. Show de bola, show de bola. Temos um sonho aqui, beleza? Aqui a gente cria a tabela, então a gente precisa descriar ela aqui no método down, né? A gente precisa descriar, a gente precisa, né, destruir ela, né? Apagar ela. Então a gente vai dar um kinex.schema.dropTable. E aí a gente fala qual tabela que a gente vai dropar, que é a users. Beleza? Dessa forma aqui, olha só, eu já vou fazer até o seguinte. Eu vou entrar lá no Beekeeper, que é a GUI de banco de dados que eu estou utilizando aqui. Vou entrar aqui no Beekeeper. E no Beekeeper eu vou fazer o seguinte. Eu vou conectar. Fazer a conexão aqui com o Postgres. Então vou Postgres, host and port, localhost 5432. O nosso usuário é Docker. O password é Docker. O default database que a gente quer é o Express Docker, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Next file. Express-Docker, isso mesmo. Express Docker, beleza. Vamos testar a conexão. Tá, porque não existe a gente precisa criar o banco antes, né? O banco não foi criado. Então, vou conectar aqui. E aí, a gente pode até criar o banco de dados aqui antes, ó. Então, vou dar um create database. Create database. A gente pode dar aqui um Express Docker. Show. Vou rodar isso aqui. Ah, e ele não deixa criar assim. Então, vamos criar com underline. Beleza, criei aqui o banco. Então, vou até trocar aqui, ó. Dessa forma. Beleza. Agora, a gente até consegue conectar aqui direto no banco. Conectei aqui, beleza. Show. Agora, a gente pode rodar a nossa migration. E aí, para rodar, não, npx kinex migrate up. Vai bater ali. Beleza, rodou. Vou atualizar. Já está aqui, ó, public. E aqui dentro a gente tem a tabela de users, legal, né? E aí, se a gente rodar o método down, ele tem que dropar a nossa tabela. Beleza, vou rodar aqui de novo e nossa tabela já não existe mais. Então, show de bola, vou rodar aqui de novo Kinex Migrate Up, e aí a gente pode já começar a salvar as coisas aqui dentro do nosso banco de dados. Para a gente conectar no banco, então, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa criar aqui um conector, né? Porque aqui a gente só configurou para poder bater lá na aplicação, mas a gente precisa configurar um conector aqui para a gente poder conectar de fato no nosso banco, tá? E aí, o que a gente faz? Olha só, eu vou dar um import aqui, ó, no Kinex config, que vem lá de dentro do Kinex. E aí eu dou um export const Kinex aqui, que é onde a gente vai conectar no Kinex. Ele é um Kinex config. E agora a gente exporta essa configuração aqui. Basicamente, o cliente vai ser o Postgres, né? Que a gente coloca PG aqui. A connection vai ser Postgres, //docker, /docker, @localhost 5432 / a gente colocou express _docker. É basicamente a mesma string de conexão que a gente colocou aqui, tá? A mesma string. Então, vou até copiar daqui, ó, pra gente ter certeza que é a mesma conexão. Ó, toma. Beleza? E agora, a gente pode até deixar assim. A gente poderia até configurar uma pool de conexões e tudo mais, mas que não precisa. Vamos lá. Dessa forma, agora, a gente já consegue, então, vir aqui e começar a salvar as coisas no nosso banco de dados. Então, ao invés de eu ter esse aqui, ó, vou até excluir para ele dar erro aqui, para a gente ver o que a gente pode fazer, ó. Basicamente, aqui a gente vai dar um return. Então, vou fazer o seguinte, ó, const users é igual a await kinex. Ele importou o errado, eu quero o kinex que a gente tem lá de dentro de database. Esse cara aqui, ó. Aqui ele vai ser assíncrono, né? Então, async, await kinex. E aí, a gente vai simplesmente trazer tudo ali da tabela de users. E aí, a gente só retorna esses users aqui, tá bom? E a mesma coisa, a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Tem o user data aqui, beleza. E aí, a gente só faz o seguinte, ó.
a gente vai dar um const user, que vai ser igual a await Kinect na tabela de users.insert, e a gente vai passar aqui o user data, tá bom? Aqui ele precisa ser assíncrono, e a gente pode falar para ele retornar tudo ali, ó, tudo do objeto que ele criou. E aí, a gente simplesmente vem aqui agora e retorna esse cara aqui. Beleza? Então, muito simples, já estamos salvando aqui no nosso banco de dados, né? Coisa bem tranquila, vamos ver se vai funcionar. Então, vamos dar um npm, deixa eu ver aqui se está rodando. Nosso app já está rodando, eu vou até parar aqui e rodar tudo de novo, para a gente ter certeza, né? Então, npm run dev, show de bola, está rodando. E agora, se a gente vier aqui no nosso htpy, eu vou tentar listar primeiro, funcionou. Vou lançar aqui e criou. Agora a gente consegue listar e está salvo lá dentro do nosso banco de dados. Ó, se eu abrir a tabela de users, ó, lá já está criado aqui. Se eu criar outro, ó, vou colocar aqui, ó, Rodolfo. Não sei a idade dele, vou deixar a mesma aqui. Vou mandar a braba aqui, lancei, listei. Se a gente vier aqui parar o nosso servidor e rodar de novo e listar todo mundo, trouxe aqui todo mundo, então já está, né, persistindo os dados lá no banco de dados apenas com isso daqui. Agora que a gente finalizou a nossa aplicaçãozinha, agora a gente pode, de fato, criar, né, dockerizar aqui a nossa aplicação. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é criar uma versão de produção da nossa aplicação, porque a gente não pode simplesmente ir lá na nossa aplicação e rodar o TypeScript. A gente não quer que a gente roda o TSX aqui para primeiro ele rodar, depois a gente conseguir fazer a nossa aplicação funcionar. A gente quer que o Node rode diretamente, e o Node só entende JavaScript. Por quê? Porque assim o Node vai ser mais rápido, né? A gente não vai passar por nenhum processamento que essa biblioteca faz, né? A gente tem mais coisas de debug, coisas mais facilitadas dessa forma, rodando JavaScript puro. Então, dessa forma, a gente precisa criar uma versão de produção. E aí eu vou utilizar um cara chamado npm install -dev chamado TSUp. TSUp, ele consegue criar uma versão otimizada, consegue buildar, né, criar bundles otimizados a partir do TypeScript. Então, isso aqui vai facilitar bastante a nossa vida. E aí eu vou criar um scriptzinho aqui chamado build. Né? Esse script, ele basicamente vai rodar aqui pra gente o TSUp na pasta source, né? Que é onde está o código da nossa aplicação. Dessa forma, a gente vai ter agora, ó, se a gente rodar aqui, ó, um npm run build, beleza? Já criou aqui a nossa pasta dist, tá vendo? E na pasta dist, aqui a gente já tem, né, tudo aqui que a gente precisa. E aí, para a gente rodar a nossa aplicação, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Dar um node, ou start, na verdade, né? Que aí ele vai ser o start de produção. A gente pode vir aqui e rodar um node na pasta dist. E aí a gente dá no server.js. Beleza? Aqui, ó, no server.js. Dessa forma, nossa aplicação vai rodar já. Se eu vier aqui, ó, e dar um npm run start, olha lá, tá funcionando a nossa aplicação. Então, se eu vier aqui, ó, e dar um get, já tá aqui funcionando, beleza? Então, o primeiro passo foi a gente criar o nosso script de build para poder ter a versão otimizada da nossa aplicação. Ah, por que eu não usei o TypeScript diretamente? Ele também não faz isso? Faz. Só que o TSUp, ele usa o ES Modules, ele faz uma versão mais otimizada ainda do que a do próprio TypeScript diretamente, tá? Então, isso aqui já vai facilitar bastante a nossa vida. Beleza? Próxima coisa que a gente precisa fazer também é vir aqui e no nosso next file e no nosso index aqui do database, a gente precisa tirar esse cara daqui. Por quê? Porque o nosso banco não vai estar mais disponível no localhost e vocês já vão entender por quê. Mas vamos fazer isso. Então, basicamente, a gente precisa instalar uma biblioteca aqui chamada .env, né? E essa biblioteca ela vai ser responsável aqui pela gente poder mudar aqui, né, as nossas variáveis de ambiente de lugar. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar isso aqui, eu vou tirar daqui, né? Vou trazer para um .env aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, vou colocar um db connection string.
que vai ser o nome da minha variável, e vou trazer aqui para dentro, tá bom? E agora, para usar esse .env, basicamente, eu venho aqui no next file, eu preciso importar ele aqui, né? Então, para eu poder carregar, dar um process aqui, né? .env. Aí o nome da nossa variável, beleza? E aqui eu preciso carregar ele, então eu vou dar um import, antes de tudo aqui, ó, no comecinho, vou dar um import .env/config. Dessa forma, ele já carrega as variáveis de ambiente. Por que eu já carreguei aqui? Aqui é quando rodar migration, para ele poder achar, né, a nossa variável de ambiente, como o entry point aqui é esse arquivo diretamente, então dessa forma a gente precisa carregar a variável de ambiente aqui. Mas, né, como a gente está utilizando aqui também, ó, a gente não precisa carregar ele em todos os arquivos que a gente vai utilizar. Quando aqui na pasta source, a gente só precisa carregar no primeiro arquivo da nossa aplicação que é carregado, que no caso é o nosso server.ts. Então, eu vou vir aqui e carregar o .env config aqui também. E agora a gente consegue, né, vou salvar aqui, a gente consegue rodar um npm dev run dev aqui e vamos ver se ele está conectando no banco de dados. Vou tentar listar as coisas aqui e conectou. Então, estamos bem, beleza? Show de bola? Por que eu fiz no .env ali? Olha só, a gente pode fazer o seguinte, quando a gente for utilizar o Docker para subir também o nosso banco, todo mundo junto, eles vão precisar, para uma aplicação achar o que está dentro do Docker, ela não acha mais por localhost, ela acha pelo nome da imagem, nome do container no caso. E aí a gente vai trocar, por exemplo, para Postgres aqui, porque é assim que a gente vai conseguir conectar a nossa aplicação lá dentro pelo Docker, tá bom? Então, pode ser um pouco confuso agora, mas assim que a rede do Docker funciona. E aí, né, já que a gente fez isso daqui, a gente pode agora criar o Dockerfile. Para a gente criar o Dockerfile, então, a gente cria na raiz do projeto um cara chamado Dockerfile, com D maiúsculo, tá bom? E o Dockerfile, ele é o responsável por gerar a imagem, né, a build da nossa aplicação. Então, é ele que é a receita que faz com que a nossa aplicação vire uma imagem Docker, né? Então, a gente escreve algumas sequências de comandos aqui que a gente quer que ele realize para gerar o build dessa imagem, né? Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a gente vai utilizar, ó, então, vou utilizar uma imagem Node na versão 20, -Alpine. Ele vai pegar a última versão da imagem Node na versão 20, tá bom? E o Alpine, ele vai pegar a versão mais leve possível. Daí, eu vou chamar isso aqui de Builder, porque a gente vai usar essa imagem só para criar o build da nossa aplicação, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui um Builder, beleza? E agora a gente pode fazer o seguinte, olha só. A gente vai dar um workdir, tá? A gente vai dar um workdir e falar em qual diretório a gente vai trabalhar. Note que eu estou utilizando aqui um user/source, user/app, vamos colocar assim. Só que é o seguinte, isso aqui normalmente utiliza uma imagem de um Linux por trás com um Node lá dentro, tá? Então a gente consegue trabalhar dentro desse cara, vai ser uma imagem muito leve do Linux, né? E aí a gente vai conseguir trabalhar lá dentro desse cara como se fosse um Linux também. Então a gente consegue fazer alguns comandos aqui. Então o próximo que eu vou fazer é copiar todo mundo que é package qualquer coisa, .json, lá para a raiz do meu projeto, que é esse workdir aqui, beleza? Então, o que eu estou fazendo? Estou copiando esses dois arquivos lá para dentro. Por que eu estou copiando os dois para lá? Para eu fazer o próximo comando, que é ele rodar um comando que é o npm install, tá? Rodando o npm install, né? Então, olha que é uma receita. Eu termino de copiar todo o resto, tá? Eu vou copiar tudo que está aqui, todo esse resto aqui lá para dentro. Só que eu não quero que ele copie todo mundo, eu quero que ele ignore algumas coisas. O que eu vou ignorar aqui? Eu vou criar um Docker, um .docker ignore, que eu quero que ele ignore alguns arquivos aqui. Quais arquivos eu quero que ele ignore? Eu quero que ele ignore a Node Modules e eu quero que ele ignore também a dist, tá? Eu não quero que ele mande esses dois aqui, porque para mim não faz sentido eles irem, já que eu estou gerando o build da minha aplicação lá dentro, tá bom? A gente também pode evitar de mandar a pasta git também, né? Para não mandar esse cara versionado, tá bom? Beleza, copiei todo mundo lá para dentro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a rodar alguns comandos aqui que eu preciso, que é o seguinte. Primeira coisa, eu vou rodar um npm
run, e aí o que eu vou rodar? Eu vou criar um cara aqui que vai gerar as nossas migrations, né? Então, vou colocar um migrate aqui, que vai ser o Kinect migrate up, né? Por que eu fiz isso? Porque dessa forma aqui agora, né, esse comando é aquele npm, na verdade npx Kinect migrate up que a gente já tinha rodado, né? Só que agora a gente garante que ele vai ser rodado toda vez que a imagem for ser criada, tá bom? Então a gente pode rodar aqui o npm run. Na real, eu não vou rodar a migration aqui não. A gente vai rodar em um outro momento. Aqui não faz sentido não. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então a gente vai rodar um run npm run build, tá bom? Para ele poder gerar as coisas para mim e tá beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, from node 20 -alpine, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dar um workdir. O que eu fiz aqui, gente? Olha só, aqui eu rodei o build, né? Então o que eu fiz? Esse primeiro bloco é só para gerar o build otimizado da nossa aplicação. Inclusive, a gente pode vir aqui, ó, e fazer assim. Esse aqui é para gerar o build otimizado da nossa aplicação. Inclusive, a gente pode até rodar um run npm install, run npm install --production. Isso aqui também vai fazer ele rodar e reinstalar o que a gente precisa, as dependências da nossa aplicação, só que só as dependências de produção, não vai instalar as coisas de desenvolvimento, porque assim a gente também deixa a nossa imagem bem mais otimizada e bem mais leve. E agora eu vou criar outro cara aqui, que é uma outra imagem, que a gente vai ser de fato a nossa imagem de produção mesmo, que vai rodar o nosso app. Então vamos entrar lá, mesma coisa, dentro de user/app, e aqui eu vou rodar o seguinte, eu vou copiar algumas coisas. Eu vou copiar lá de dentro da imagem builder, né, que a gente criou aqui, que é basicamente a imagem aqui, ó, que eu chamei de builder. Lá de dentro eu vou copiar, lá de dentro do user/app, e eu vou copiar o dist. Não só isso, eu vou copiar também mais outras coisas. Eu vou copiar a node modules, que a gente precisa, e eu também vou copiar para a gente aqui o package.json, para trazer aqui os nossos comandos. Como a minha aplicação ela roda em uma porta, essa porta é a porta 3000, eu preciso expor essa porta aqui da minha imagem também. Então, vou expor aqui, ó, a porta 3000, que roda a nossa aplicação. E, por fim, eu quero que ele rode um comando, né, que é o npm run start. Perfeito? Então, vamos lá, vamos recapitular. Olha só, eu estou rodando aqui, ó, a primeira imagem para eu gerar um build. Então, eu vou trabalhar dentro dessa pasta aqui do meu sistema, vou copiar esses dois arquivos e vou instalar minhas dependências. Vou copiar todo o resto do meu código, vou rodar um build, que é aquele script que a gente criou aqui de build otimizado, beleza? E vou depois reinstalar as minhas dependências com a flag --production, porque dessa forma ele instala só o que está aqui dentro, ignorando esse resto aqui. Porque só o que está aqui dentro que interessa para a gente. Aqui não interessa. A gente não usa isso aqui em dependência de desenvolvimento, a gente não usa em produção, a gente não usa isso em produção, a gente não usa em produção, não usa em produção e não usa em produção. Em produção é só esses caras aqui. Então a gente instala lá também. Beleza. Agora a gente tem aqui, né, a nossa build feita. Ele vai gerar basicamente o que está aqui, ó, com o dist lá. Aí a gente criou uma outra imagem aqui agora. Vamos trabalhar basicamente na mesma pasta, só que a gente vai copiar lá de dentro dessa imagem aqui, ó, lá from builder, a gente vai copiar o dist, a node modules e o package.json, que é tudo que a gente precisa, porque aqui, né, já tem tudo que a gente quer para rodar a nossa aplicação. Vamos expor a porta 3000, porque a nossa aplicação roda na porta 3000, e a gente roda esse comando lá do nosso package.json, que é o start, que é basicamente o node.dist/server.js. Beleza? Com isso, o que a gente pode fazer agora? A gente pode criar um arquivo chamado docker compose.yaml. E aqui a gente vai criar uma outra receita que a gente já vai entender. No Docker Compose, basicamente a gente consegue passar agora um arquivo YAML, onde a gente basicamente consegue fazer uma receita, mas não a receita da nossa imagem, porque essa aqui é a imagem da aplicação. Aqui é uma receita de tudo que a nossa aplicação precisa para rodar. Inclusive, a gente consegue fazer a receita para o nosso banco de dados. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, basicamente, eu vou usar ele na versão 3 aqui, tá bom? E toma muito cuidado com a indentação aqui desse arquivo, porque
arquivos YAML funcionam, não tem chaves, né? Igual um arquivo JSON. Ele é um arquivo que funciona com indentação. Então, basicamente, eu vou criar um services aqui. E o primeiro aqui vai ser, vou chamar de DB mesmo, que vai ser o nosso banco de dados, né? Então, a gente pode até chamar de Postgres aqui. Vai ser o nome do nosso serviço aqui dentro. A gente pode colocar que ele vai ter um container name, que é o database. Show de bola? O container name vai ser esse. E a nossa image que a gente vai utilizar é o Postgres. E a gente vai usar aquela versão mais leve, que é a versão Alpine, tá bom? E agora a gente consegue passar também algumas variáveis de ambiente, né? O environment, né? E aí, o que a gente vai passar aqui? Olha só. A gente vai passar um Postgres underline user, né? Que quando a gente criou lá, ó, lembra aqui, ó? Então, Postgres user, esse aqui que eu tô passando agora, ó, Postgres user, vou até copiar daqui, ó, Postgres user. A gente chamou de Docker, né? Então, Docker. A gente vai criar o Postgres underline password, vou chamar de Docker também. Beleza? Então, aqui, ó, a gente chamou de Docker também, então, Postgres password. Beleza. E eu vou criar também um cara chamado Postgres underline DB, para ele já criar o banco de dados para a gente. Então, o nosso banco de dados, ele se chama Express underline Docker. Jogar isso aqui também. Show? Aqui a gente vai fazer o seguinte também, a gente vai definir as portas que ele vai trabalhar, que é basicamente essa definição aqui, ó. Basicamente eu estou rodando esse Docker Run aqui numa receitinha. Então a gente vai colocar essa aqui, ó, essa porta aqui que ele trabalha. Então ports, a gente vai abrir essas portas que ele vai trabalhar. Então a gente dá 5432 aqui, né? 5432. Vou até colocar entre aspas aqui, ó, 5432, 2.5432. Beleza? Bom, acho que é isso. O que a gente pode fazer também é definir uma rede para eles se encontrarem. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou definir uma rede, então networks. E aí, essa rede aqui, que ele vai ser capaz de trabalhar, né? Como se fosse uma rede interna, tá bom? E aqui a gente vai colocar o seguinte. A gente pode colocar que esse network aqui... Na real, acho que isso aqui não vai precisar agora. Vamos deixar assim por enquanto. E aí, a gente vê se depois precisar, a gente coloca. Mas, basicamente, a gente não tem nenhum serviço externo, então não vou fazer isso não para não confundir ninguém. Então, aqui a gente pode colocar aqui, ó, app container name. Vai ser app. Agora a gente está fazendo a receitinha da nossa aplicação, tá bom? A gente vai colocar o build. Basicamente, a gente vai colocar o context, né, o contexto. Vai ser a raiz do nosso projeto. E a gente vai colocar também aqui qual que é o Dockerfile que a gente está utilizando, que é o Dockerfile, tá bom? Além disso, a gente vai colocar aqui também o ports, igual a gente colocou ali em cima. E aí a gente vai abrir essas portas. As portas que a gente está usando é a 3000. Porta 3000, tá bom? Isso aqui já é possível rodar a nossa aplicação. Aí a gente pode até colocar aqui, ó, um restart, para ele restartar a aplicação, né? Unless stopped, né? Caso, né, a nossa aplicação pare, ele tem aqui o unless stopped, né? A não ser que ela esteja parada, faz um restart da aplicação, tá bom? E basicamente é isso, a gente não precisa fazer nada mais aqui, né? Isso aqui é a receitinha para criar a nossa aplicação. A única coisa que eu vou fazer aqui é um depends on. Então, depends. E o depends aqui, ele é para fazer a gente depender desse cara aqui, ó, para poder subir a aplicação. E aí, basicamente, a gente faz o seguinte, ó, depends on. A gente vai colocar aqui que ele depende do Postgres, tá? E eu posso passar uma condition. E a condition é ele estar healthy, tá? Ele tem que estar saudável, né? Então, service underline healthy. Que aí, né, quando se esse container subir saudável, a gente consegue, né, subir o nosso app também. Teoricamente, isso aqui deve funcionar. E aí, para a gente conseguir acessar o nosso banco, a gente tem que vir por aqui, ó, Postgres, né, e a gente consegue vir aqui e acessar ele pela env aqui, ó, Postgres, tá bom? E aí, dessa forma, a gente consegue bater lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até excluir o meu banco de dados aqui, ó, para não ter nenhum conflito. Excluir ele. E agora a gente vai rodar o seguinte comando. Vamos ver se vai funcionar, ó. Docker compose, -compose, up. Vou botar um -build, -d, para ele rodar o build e o -d para ele não ficar aqui no terminal depois que finalizar. Então, vai começar aqui, ele está baixando a imagem do Postgres. Beleza, tá rodando aqui, bonitão. Fazendo download aqui rapidinho, vamos ver. Tá extraindo, fez o download, beleza, criou tudo. E deu um problema aqui, ó. Open Dockerfile, no such file or directory.
Tá, a gente teve um problema aqui, então vamos fazer o seguinte. Já que ele está tendo esse problema para achar, e a gente não precisa especificar nada, então vou fazer o seguinte, vou tirar esse build aqui, ó, e vou rodar de novo. Remove it. Service app is neither image or build context. Ele não está conseguindo buildar por algum motivo. Ah, essa aspa aqui, ó. Vamos rodar de novo. From keyword case not match. Deixa eu ver o que aconteceu agora. Dockerfile parse. Só para ter certeza, essa versão aqui eu vou colocar 3.8, tá? Que é que eu estou acostumado a trabalhar. Vamos rodar de novo aqui, beleza. From as casting matching. Tá. Ele deu um erro aqui. A gente escreveu alguma coisa errada no nosso Dockerfile. Deixa eu entender aqui. Builder. Beleza. Aqui eu coloquei as builder. Será que eu tenho que colocar assim para ele entender? Copy requires last two arguments. Ah, pô. Aqui a gente não colocou para onde a gente quer que copia, né? Então, basicamente, a gente está copiando lá do builder e a gente vai copiar, basicamente, para o mesmo diretório aqui, que é o nosso app. Ou a gente pode até tirar o dist aqui, na verdade, ó. Copia tudo aqui para dentro e é nóis. Teoricamente, isso aqui vai funcionar. Eu vou deixar o dist só para ter certeza. Beleza. Copiei aqui também e vamos rodar isso daqui. Ver se agora ele vai. Como a gente mudou o Dockerfile, ele vai recriar o build da nossa aplicação. E agora ele está conseguindo até recriar, porque ele já conseguiu criar a nossa aplicação, o nosso Postgres. E agora ele está fazendo a nossa receitinha, ó. Tá vendo? Beleza, beleza, beleza. O database não subiu, porque o health check dele não está configurado, tá? A gente precisa criar, então, uma configuração aqui para saber que o nosso banco está funcionando. Por que que a gente quer fazer isso? Porque a gente só quer subir o nosso app se isso aqui estiver funcionando. E se ele não estiver funcionando, vai ser muito ruim para a gente, né? Subir um app sem banco. Então, a gente quer fazer isso, né, para garantir que a nossa aplicação vai rodar bem bonitinho. Então, como é que a gente pode criar esse health check do nosso banco? Não sei se compensa a gente criar, inclusive, esse health check. Eu não vou fazer isso não para não dar nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui só depende do Postgres. Beleza? Então, vou rodar de novo aqui. Deixa eu ver se a nossa aplicação está rodando. Vou dar o play aqui no nosso app. Beleza, está rodando. Ó, app is running. Legal, né? E aí, aqui no nosso Env, beleza, já está rodando aqui. Só que a gente tem um problema. Vamos lá. A nossa aplicação, ela está rodando, beleza, está achando o banco. Só que se a gente tentar bater agora, e a gente consegue bater no localhost nela, ó, vai dar um erro. Espera aí, cadê? Localhost 3000. Cadê o nosso Docker? Ó, ele deu um erro, porque ele não conseguiu, né, bater lá, caiu a aplicação e ele restartou para a gente o nosso Docker. Beleza. Só que agora, o que a gente vai fazer então? Vamos rodar nossa migration lá no banco, né, nesse banco aqui. Só que para a gente acessar de fora do Docker, a gente acessa no localhost. Né, a gente acessa no localhost. Para acessar dentro do Docker, a gente usa o nome dele aqui. Só que o nome que a gente deu foi Postgres. Deixa eu ver aqui. Ele está achando, né, database. Né? Então, vamos lá, database. Então, vamos rodar aqui de novo. Como a gente trocou a env, a gente precisa rodar o build de novo. Aqui o Docker Compose deu problema. O depends on precisa ser uma lista, então a gente precisa fazer assim, ó. Cadê? Depends on Postgres. Beleza, vamos rodar de novo. Vou fazer essa build de novo para ele poder passar a env lá para dentro. Beleza, passou, só que ele vai quebrar, ó. Vou tentar de novo. Ele quebrou por quê? Porque não existe o banco de dados lá ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse banco de dados aqui pelo meu Beekeeper. Deixa eu sair daqui, então. File, exit, disconnect, na verdade. Vou conectar de novo. Então, ó, vou entrar lá no Postgres. Era para ele ter criado o banco, na verdade. Ele não criou. Express _ Docker. Qual que é o erro aqui que ele está dando? Vamos ler esse erro direito aqui, só para entender? Ah, tá. Não, o problema é outro. Olha só. Ele cria o banco, aqui no database ele criou o banco, mas aqui ele está falando que não conseguiu conectar. Unable to acquire a connection. Ele não está conseguindo conectar no nosso banco de dados. Por que você não está conectando, cara? Vamos entender aqui. Ó, consegui conectar aqui, ó, localhost 5432, express _ docker, beleza. Vou conectar aqui. Beleza, o nosso banco existe. Só para a gente ter certeza, então, eu vou trocar para localhost aqui e vou rodar as nossas migrations lá no nosso banco. A gente precisa, né, rodar essas migrations. Então, a gente precisa dar um npm run migrate. Vamos ver. Beleza, rodou as migrations. Vou atualizar aqui o nosso banco, as nossas tabelas. Tá aqui, show de bola. Com as migrations rodadas, vamos testar novamente aqui.
deu outro erro de novo, deixa eu ver. Unable to acquire a connection. Ele não está conseguindo conectar. Olha que loucura. Vamos fazer o seguinte. Vamos resubir uma imagem. Agora é uma parte que é importante da gente debugar as coisas. Vamos subir aqui uma imagem. Só que aqui, ó, se ele não está conseguindo conectar no banco, ele não deve estar conseguindo recuperar essa variável aqui. Então, vou dar um console.log nisso aqui, ó, para a gente ver se ele está conseguindo carregar essa variável de ambiente, tá bom? Então, ó, vou dar um docker compose. Nossa senhora, minha aplicação ficou maluca. Vou rodar uma build novamente. Gerou uma build nova, beleza. Tá copiando tudo aqui, beleza. Recriando o container, startou de novo. Vamos entrar aqui dentro, vou entrar no log aqui e deixa eu ver se ele vai ter. Ah, ele não está achando a nossa variável de ambiente. Tá, isso é um problema. Então, para a gente ter certeza, vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos importar aqui o .env-config aqui. Por algum motivo ele não está achando. Beleza, vou tirar esse cara aqui. Vamos rodar de novo o build. Show de bola. Recreate, beleza, criou de novo. Vamos testar. Caiu de novo. Nossa variável de ambiente não foi carregada. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Nossa variável de ambiente não está sendo carregada. Então, só para a gente não perder tempo, depois eu coloco nos comentários aí a resolução. Mas só para a gente não perder tempo aqui, então, eu vou copiar isso daqui e vou passar diretamente para lá, tá? Vou tirar da variável de ambiente. Só para a gente ter aqui a nossa aplicação completa. Depois a gente resolve este problema. Então, vou vir aqui, ó, vou vir aqui no index. É só aqui que a gente precisa mudar. Vou mudar aqui, vou colocar database, né, que é o que ele precisa. Vou rodar a build de novo. Rodou o build, beleza. Teoricamente vai funcionar agora. Ó, funcionou. Vou criar agora, beleza. Vou chamar aqui e beleza. Agora a gente tem a nossa aplicação funcionando. Não 100% a gente precisa resolver isso daqui. Se você achar uma solução também, coloca aí nos comentários, né? Eu vou colocar posteriormente a solução para esse cara também. Mas basicamente é só a configuração assim do .env aqui que não está pegando. Não sei porquê, não está pegando no build, né? Ele deveria estar pegando aqui por esse cara, mas provavelmente ele tem que usar a função e de fato gerar essa variável de ambiente, né? Então dá para fazer isso de diversas formas. Tem outras bibliotecas também que a gente consegue usar, tipo a envvar, né? Essa bibliotecazinha aqui, ó, também já pode até resolver o problema, né? A gente pode trocar por ela. Ela é bem tranquila de utilizar também, ó. Você só instala ela e, né, faz vamos fazer isso então para ficar completo. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou criar um cara chamado config aqui, colocar envs.ts, né, vai ser as nossas variáveis de ambiente. Eu vou instalar esse cara, então vou fazer o seguinte, ó, vou dar um npm uninstall no .env, tá? Pra gente desinstalar o .env, não vamos usar ele, e aí a gente vai usar o envvar. Essa bibliotecazinha é legal porque ela já até faz o parse das variáveis de ambiente. Então, ó, pra gente utilizar aqui, basicamente, a gente só importa aqui, então, import envvar from envvar, né, a nossa biblioteca aqui, e aí, né, a gente consegue utilizar ele aqui. Então vamos lá, ó, ele tem um from aqui, que a gente não precisa não, vamos só usar aqui, vamos ver se ele entende isso. Então vou importar ele aqui agora, ó. Então dá um config export, na verdade, export config, que vai ser o seguinte, export envs, na verdade, envs, beleza? E a gente pode usar esse cara aqui, então vamos exportar aqui um objeto, a gente pode chamar o password, no caso não vai ser password, vai ser essa variável aqui, ó, cadê? Lá no nosso controller, env aqui, ó, a gente pode exportar esse cara aqui, vai ser o envvar.get, que tem esse mesmo nome aqui, então a gente fala para ele pegar lá de dentro, a gente pode até dar um required aqui, ó, que a nossa aplicação não sobe se esse cara não existir, tá? E required.asString, para ele sempre ser uma string pra gente. Acho que isso aqui vai resolver a nossa vida, tá? Então a gente já tem as nossas envs aqui, a gente pode importar elas aqui, então import envs from source config envs. Show de bola. E aí, para a gente utilizar, a gente dá um envs. Beleza, vamos fazer a mesma coisa, vamos importar aqui dentro do index, do database. Vou tirar esse cara para trazer o envs aqui, ponto. Só que aqui não vai ser assim, né? Então vai ser ..
config/envs. Beleza, vamos trazer aqui, então ele vai ter aqui o db connection string. Show de bola, agora temos nossas variáveis de ambiente aqui, vamos ver se isso aqui resolve a nossa vida. A variável de ambiente aqui está localhost, vamos colocar database, né, para ficar certinho, que precisei para o nosso build, e vou rodar aqui um Docker Compose, --build aqui para funcionar. Tá rodando aqui a nossa build. Opa, tivemos um problema aqui, ó, could not resolve.env. Ah, tá, porque eu estou importando lá dentro do server. Deixa eu tirar ele daqui também, a gente desinstalou, né, o pacote .env, vamos rodar de novo. Beleza, tá gerando aqui a nossa build de produção e recriou. Beleza, perfeito. Vamos ver agora, torce os dedos, cruza os dedos, na verdade. Ai, quebrou de novo. Cara, eu tô Ah, já sei o problema. Já sei o problema. Pode ser que a gente não esteja copiando. Ah, a gente não copiou o .env. Eu acho que se a gente não copiar o .env, ele não vai colocar dentro da versão de produção. Então a gente precisa copiar sim o .env. Eu achei que ele... Pode ser que seja isso, tá? Vamos rodar de novo aqui então. Docker Compose up. Deixa eu ver qual que é o problema que tinha dado aqui. Provavelmente foi isso. Não achou também. Falou que ela era... Ó, rodou, vamos ver. Quebrou de novo. Deixa eu entender aqui por que tá quebrando. Ó. Ele fala que ela é... Não tá achando, gente. Que loucura. Bom, copiei o .env. Tá aqui, .env. Bonitão. pm install. Copiei todo o resto. Lá de dentro do app. Dist, node modules, packages.env. Ele realmente está com uma dificuldade muito grande de achar a variável de ambiente. Deixa eu tirar isso daqui e fazer o seguinte. Vamos lá. Se eu fizer dessa forma aqui, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, npm, vou dar um node. Eu estou trocando o dist aqui para ver se é isso, tá? Se é o diretório. Então, vou dar um ponto barra. Vai ser um source barra server.js, né? Não vou rodar o script lá, não. Minha última tentativa, senão a gente só deixa a env lá do jeito que ela estava antes. E aí, fé pra gente, né? Depois a gente vê aqui como resolver este problema. Mas rodou de novo aqui. Tá reclamando, ó. Cannot find module. Ah, agora o negócio quebrou de vez. Então, não funcionou dessa forma. Então, vou deixar voltar tudo aqui. A nossa env, por algum motivo, não está sendo copiada lá para dentro. Uma coisa que a gente pode ver também, aí tem um cara chamado envfile aqui, ó. E a gente pode falar qual que é o arquivo. Às vezes ele não está achando, né, por causa disso. Vamos ver. Acho que a gente pode passar aqui o envfile. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó, .env. Acho que isso aqui resolve. Espero que sim, né? Vamos dar um... Opa. Docker Compose build. Vamos ver se ele vai. Beleza, rodou. Ó, parou de dar problema. Eu não acredito que era isso. Ah, era isso. Achamos o erro. Agora sim, olha só. E agora a nossa aplicação finalmente está funcionando com as variáveis de ambiente. Ufa, quase que a gente não consegue finalizar aqui a aplicação por conta da maldita variável de ambiente, mas finalmente funcionou. Eu espero que isso te ajude a escalar suas aplicações com o Docker, que te ajude a escalar aí tudo que você quer mandar para produção, que funcione de forma bem fácil, bem tranquila, para você ter um deploy mais tranquilo aí das suas aplicações. Eu vou deixar 2 recomendações de vídeo aqui para você continuar avançando seus conhecimentos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí e também dar o like se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima.